Crianças, tudo bem? Estou com saudade de vocês e das nossas aulas presenciais, mas enquanto a gente não pode se encontrar, a gente vai conversando por aqui. Hoje eu trouxe uma nova aula, onde nós vamos aprender sobre o parágrafo. Vamos lá? Parágrafo. O que é? O parágrafo é identificado no texto pelo seu início afastado da margem esquerda do papel. À medida que a prof for explicando, vocês vão entendendo melhor como que é isso. Ele tem algumas características, tem algumas coisinhas que a gente precisa saber, né, para utilizar na hora da escrita para que o nosso texto fique bem estruturado. Primeiro, ele fala sobre um assunto, então o parágrafo ele vai abordar, ele vai explorar, ele vai nos informar sobre um determinado assunto. Segundo, quando mudamos de assunto dentro do texto, devemos iniciar um novo parágrafo. Terceiro, sempre que a gente for iniciar o parágrafo, eu não posso continuar escrevendo na linha que eu já estava, eu tenho que começar a escrita numa nova linha. Devemos iniciá-lo com letra maiúscula. E quando finalizamos o parágrafo, devemos colocar uma pontuação. Pode ser um ponto final, um ponto de interrogação ou um ponto de exclamação. Vamos observar alguns exemplos, né? Eu peguei um trecho da fábula A Cigarra e a Formiga porque é um texto que vocês já conhecem. Olha o exemplo 1. A cigarra passou o verão cantando, enquanto a formiga juntava seus grãos. Observem aqui nessa linha laranja, ela está representando a margem do seu caderno. A escrita, ela começou bem pertinho aqui da linha. Então, aqui neste exemplo, não houve um distanciamento da margem até começar a escrita para que a gente possa identificar a formação do parágrafo. Quando eu terminei, eu coloquei o ponto final. Então, esse primeiro exemplo, o parágrafo não está estruturado aí. Exemplo 2. É o mesmo trecho, a cigarra passou o verão cantando, enquanto a formiga juntava seus grãos. Mas aqui a gente já pode observar que tem um distanciamento, ó, tem um recuo da linha laranja, que é a margem, até o início da escrita. Então, aqui a gente identifica que há uma formação de um parágrafo. Também finalizei com ponto final. No primeiro exemplo, não há o recuo, não tem o distanciamento da linha laranja até o início da escrita. Já no segundo, a gente percebe o início da frase afastado da margem esquerda do papel. Perceberam a diferença? Vamos lá. Vamos observar esse texto aqui que foi escrito sem parágrafos. É da fábula A Rã e o Touro. Então, aqui a gente já tem um trecho dele. Podem observar que toda a escrita começou bem próximo da linha laranja, que está representando a margem. A escrita está toda alinhada. E aí a gente observa que não tem uma estética no texto. O texto ele fica como se ele fosse um retângulo, né? Porque ele está todo alinhado numa mesma direção. Agora nós vamos ver o mesmo texto, mas já com a formação dos parágrafos. É a mesma fábula, a rã e o touro. Parágrafo número 1. Um grande touro passeava pela margem de um riacho. Observem aqui o distanciamento que eu dei, da margem até começar a escrever. Neste parágrafo, eu estou falando que o touro é grande e que ele estava passeando pela margem do riacho. Finalizei com um ponto final. Agora vem o parágrafo número 2. A rã ficou com muita inveja de seu tamanho e de sua força. Então começou a inchar, fazendo enorme esforço para tentar ficar tão grande quanto o touro. Também fiz o distanciamento, né, para ter a formação do parágrafo aqui, e eu mudei o assunto. Aqui eu já estou falando da rã. Então, eu não continuei escrevendo aqui, ó, quando eu finalizei o primeiro parágrafo. Eu fui para uma nova linha. Parágrafo número 3.
Perguntou às companheiras do riacho se estava do tamanho do touro. Elas responderam que não. Novamente eu fiz o parágrafo aqui, dando o distanciamento da margem, finalizei com o ponto final, e observem que o assunto já é diferente, né? Um pouquinho diferente. A rã está perguntando para as companheiras do riacho se ela está do tamanho do touro. 4. A rã tornou a inchar e inchar, mas ainda assim não alcançou o tamanho do touro. Novamente eu mudei o assunto. Fiz um novo parágrafo, não continuei escrevendo na frente do anterior. 5º parágrafo. Pela terceira vez, a rã tentou inchar, mas fez isso com tanta força que acabou explodindo. Depois a gente tem a moral. A inveja é a origem de todas as coisas ruins. O nosso texto ele tem 6 parágrafos. Observem que eles sempre começam na mesma direção, eles estão alinhados. E embora eles falem de um assunto um pouquinho diferente, os assuntos estão interligados para poder dar sentido à história. E então, vocês gostaram da aula? Agora vocês já sabem como fazer. Lembrem-se de usar o parágrafo em suas escritas. Um beijo e até a próxima aula.